Olá, eu sou Vanessa Luz e vamos dar sequência aqui ao livro Fator de Enriquecimento, de Paulo Vieira. Definição das posições financeiras. Morto ou perdido? Não possui FE ou seu FE é zero. FE igual fator de enriquecimento. O perdido é aquele que não conseguiu definir nem mesmo seu fator de enriquecimento. Isso acontece por um total descontrole e desinformação a respeito das três variáveis: rendimento, poupança e investimento. Já o morto é quem possui as informações sobre as três variáveis, porém, seu FE é zero. Essa pessoa vive no limbo, exposta a todo tipo de privação financeira. Sobrevivente. FE maior que zero e menor que um. O sobrevivente conseguiu não apenas ter os números de suas três variáveis, como também descolou seu FE do zero. No entanto, tal indivíduo ganha muito pouco e também investe pouco, ou mal. Seu FE sequer chegou a um. Não serei rico. FE maior que um e menor que 5. Esse indivíduo saiu do limbo, mas possui uma pequena renda ou uma fonte incapaz ou uma forte incapacidade para poupar ou investir. Com esse comportamento, ele nunca será rico. E o mais provável é que, lá na frente, quando sua capacidade produtiva diminuir, ele passe por apuros financeiros. Zona de conforto. FE maior que 5 e menor que 15. A pessoa nessa posição pode até ganhar muito bem para os padrões brasileiros. Porém, sua capacidade de poupar e investir é praticamente nula. Ou então, é muito boa em poupar e investir. No entanto, é incapaz de produzir um bom rendimento sobre seu trabalho. Estou começando a jornada. FE maior que 15 e menor que 30. As pessoas que se posicionam aqui têm, de fato, um bom rendimento ou a habilidade de investir um bom percentual de sua poupança com um bom retorno. Essas pessoas são vistas na sociedade como vencedoras e bem-sucedidas financeiramente. Porém, nesse ritmo, vai levar aproximadamente 30 anos para formar um patrimônio de R$ 500 mil. E se 1 milhão não proporciona uma real liberdade ou independência financeira, imagine a metade desse valor. Na jornada e focado, FE maior que 30 e menor que 60. Aqui a pessoa já caminha com boa consistência, possui um rendimento muito acima da média da população e ainda é disciplinada em poupar e hábil no investir. Se a pessoa que se encontra nesse ponto tiver sabedoria e disciplina, em 5 anos formará seu primeiro milhão, sem contar o imóvel e carros de uso pessoal. O desafio dela agora é não permitir que a vaidade suba a cabeça, de forma que deixe de lado seus investimentos e sua poupança para o enriquecimento. Estou focado. FE maior que 60 e menor que 100. Essa pessoa está de fato comprometida em se tornar milionária e já é tida por muitos como uma pessoa rica e próspera. Ela está pronta para se tornar milionária e, se tiver constância, logo será multimilionária. É uma pessoa que vive bem abaixo do seu poder aquisitivo e que investe boa parte do seu rendimento mensal em ficar rica. E mais, esse indivíduo se tornou um perito em investir, conseguindo em média 5% acima da inflação por ano. A maior parte das pessoas com esse rendimento estaria literalmente torrando dinheiro em carros, casas, viagens e grifes. Porém, o focado sabe o que quer e está disposto a pagar o preço. O indivíduo focado pode, em apenas 2 anos, produzir seu primeiro milhão. E acredite, pode ser difícil chegar ao primeiro milhão, mas depois que o caminho, os hábitos e as crenças estão plantados, o resto é questão de tempo. Milionário. FE maior que 100 e menor que 240. Essa pessoa já chegou lá. As crenças de prosperidade já estão basicamente formadas.
Ela normalmente possui rendimentos superiores a R$ 100.000 por mês. É uma ótima investidora e controla disciplinadamente seus gastos, dedicando em média, mês a mês, 40% para os investimentos. Muitos milionários caem na armadilha do ganho rápido e fácil. Nada derruba mais milionários e pessoas que estão focadas do que as falsas oportunidades que se mostram como investimentos extraordinários. Na verdade, perdão, são armadilhas para pegar os gulosos financeiros. Em 2 anos, essa pessoa pode amealhar seu primeiro milhão, o que tecnicamente a torna uma milionária. Contudo, é nessa fase que ela percebe que R$ 1 milhão hoje não é sinônimo de liberdade nem de independência financeira. Milionário. FE maior que 240 e menor que 500. Como a própria definição do dicionário diz, milionário é aquele indivíduo que possui alguns milhões, o que no nosso caso não conta a casa nem carros de uso pessoal, muito menos apartamentos de praia. Muitos multimilionários não são reconhecidos como tal pela sua maneira frugal de se comportar. Obviamente, as pessoas ao redor sabem que ele é bem-sucedido, mas muitas vezes não imaginam que possui alguns ou muitos milhões em patrimônio. É muito comum pessoas bem abaixo da jornada do enriquecimento serem confundidas com um multimilionário e multimilionários serem confundidos com pessoas apenas bem-sucedidas. O fato é que o multimilionário tradicional possui uma renda superior a R$ 150.000 e é um investidor consistente. Ainda neste capítulo, contarei o caso de um médico que ganhava em torno de R$ 150.000 por mês e, na prática, era pobre e endividado. Precisamos estar cientes de que renda sozinha não garante riqueza. Afinal, uma renda mensal de R$ 150.000, sem poupança para investir ou com gastos maiores que a renda, são comportamentos que levarão o indivíduo à bancarrota. Mega milionário, FE maior que 500 e menor que 1.000. Este indivíduo está no patamar superior. Essa classe de ricos é composta pelo topo da pirâmide dos cantores e apresentadores brasileiros e pelos grandes presidentes de multinacionais com superbonificações. Hoje no Brasil, talvez um ou dois cantores estejam acima dessa faixa de riqueza. Ainda fazem parte dessa categoria empresários com rendimento médio em torno de 300 a R$ 700.000. E se essas pessoas tiverem toda a disciplina e reinvestirem em torno de 50% de tudo que ganham, serão capazes de fazer R$ 5 milhões ao ano de patrimônio líquido. A questão aqui se traduz em tempo. Por quanto tempo conseguirão manter essa faixa de rendimento? Afinal, chegar a esse patamar em geral é mais fácil do que se manter nele. Ultramilionário. FE maior que 1.000 e menor que 5.000. Aqui estão pessoas completamente fora do comum, que conseguem manter seus resultados por muito tempo. São absolutamente os melhores do Brasil e talvez do mundo no que fazem. Seus rendimentos são muitíssimo altos e seu padrão de vida é muito superior ao do rico tradicional. São necessariamente grandes empresários, em geral com milhares de funcionários. Além dos grandes empresários, existem pouquíssimos artistas que chegam ao patamar dos ultra no Brasil. O ultra não apenas pode ter uma Ferrari, obviamente comprada à vista, como também um avião, se assim quiser. No entanto, a maioria dos ultra sabe o valor do dinheiro, calcula gastos e identifica a relação de custo-benefício em cada aquisição. Com disciplina, essas pessoas são capazes de produzir de 50 a 100 milhões de reais de patrimônio a cada 5 anos. Essas pessoas possuem lastros financeiros e redes de relacionamento suficientes para almejarem o próximo nível, bilionários. O que a separa desse nível são apenas duas coisas: paciência
e mais tempo, ou um toque de ousadia e riscos altos? Bilionário. FE maior que 5.000. Essa categoria é composta unicamente por grandes empresários ou seus sucessores. São pessoas que não têm ideia do que significa salário ou prolabore. Suas contas são pagas pelo seu secretário pessoal e os únicos números que eles enxergam são o lucro da empresa, o valor de suas ações e os dividendos proferidos pela empresa. É a revista Forbes que mapeia a posição desses bilionários mundo afora. No entanto, se você for um sucessor de um bilionário, ultra ou mega milionário, saiba que seu futuro não está garantido pelo sucesso do seu avô ou pai bem-sucedido. Todo o tempo vejo sucessores se tornando simples mortais do dia para a noite, porque não sabem administrar o império que herdaram ou por brigas judiciais pela herança. Tendo feito a equação, encontrado sua posição na montanha do enriquecimento e se certificado do quanto você já subiu e quanto ainda falta subir, responda as perguntas a seguir nas linhas disponíveis. 1. Qual é o seu fator de enriquecimento? FE. 2. Onde você está na jornada do enriquecimento? É nesse momento que você precisa pegar ali o seu caderno, caneta e começar a copiar isso. Ou então tirar um print da tela e responder. 3. Como será o seu futuro se esse FE se mantiver em sua vida? 4. Você tem organização financeira suficiente para medir seu FE? 5. Onde está sua maior falha? No rendimento? Na poupança? Ou na incapacidade de investir? Depois de responder estas perguntas, peço que tome duas decisões que mudarão seus resultados financeiros. E sempre que relacionar suas decisões, reescreva-as na Relação Geral de Decisões da página 259. Quadro de decisões. Primeira e segunda decisão. Para entender melhor o fator de enriquecimento, assista a videoaula no endereço www.febra.me/fe-ferramentas. O falso rico. Haverá casos de pessoas com um estilo de vida sofisticado, dirigindo carros importados e morando em belas casas, mas que estão de mal a pior na jornada financeira que vimos anteriormente. E vão gritar bravatas se dizendo ricas. No Brasil, milionário é aquele que possui pelo menos R$ 1 milhão descontada a casa ou as casas de seu próprio uso e seus carros. Portanto, deixando de lado as aparências, vamos entender que esta é a vida de um falso rico. Imagine uma pessoa com um rendimento de R$ 40.000 por mês. Apesar do seu bom rendimento mensal, o único investimento que ela possui é uma previdência privada em que aporta mensalmente R$ 500, tendo como base o rendimento atual das previdências, em torno de 2% ao ano, e usando a tabela de conversão do fator de enriquecimento, essa pessoa tem o seguinte nível de riqueza. O FE dela é igual a 4 vezes 0,125 vezes 2. Então, o FE dela é igual a 1. Localizando o FE na jornada do enriquecimento, percebemos que, mesmo que essa pessoa viva como rica, está em um patamar muito baixo de riqueza. E a qualquer momento, seu castelo de areia poderá desabar com a mais leve marola. Então, como entender e classificar essa pessoa? Na jornada do enriquecimento, classifica-se como alguém que não será rico. Localize no desenho, na página 27. E como padrão emocional, trata-se de um falso rico. Vamos compreender melhor a diferença entre falsos ricos e ricos verdadeiros.
Tive um cliente de coaching, médico renomado, com uma renda mensal acima de R$ 150.000. Sua família era composta por 4 filhos jovens, cada um com seu carro 0 quilômetro, morando à beira-mar e em um elegante apartamento de 400 metros quadrados. Quando começamos o programa de coaching, achei que se tratava de uma família rica e próspera. No entanto, logo percebi que se tratava de um caso de falsos ricos. O apartamento à beira-mar onde moravam era alugado e estava há 2 meses atrasado. Todos os filhos tinham carros novos e de ótima qualidade, porém, todos eram financiados e sempre pagos com algum atraso. Eles viviam como ricos, se vestiam como ricos, se relacionavam com pessoas ricas, frequentavam ambientes finos e sofisticados. Contudo, essa família não era rica. Ela não cumpria a base do indivíduo, que é o ser, nem mesmo o topo da pirâmide, que é o ter. Todos naquela casa brigavam pelos recursos do pai, cada um tentando pagar as suas contas em atraso ou disputando, mendigando, bajulando e exigindo mais dinheiro do pai. A esposa, por sua vez, estava sempre insatisfeita, cobrando viagens ao exterior, joias melhores do que as de suas amigas e o status que lhe fazia parecer rica. Esse meu cliente médico trabalhava mais de 15 horas por dia, entre clínicas, cirurgias e plantões. E mesmo assim, continuava completamente endividado, fatigado e deprimido. Por mais que se esforçasse, seu trabalho e rendimento nunca eram suficientes. Afinal, o apetite por dinheiro e status de seus filhos e sua esposa não tinha limites. Mesmo que ele aumentasse sua renda ao longo do tempo, a fúria consumista de sua família sempre crescia mais rápido do que sua capacidade de aumentar seu rendimento. Se nós observarmos atentamente, veremos que eles não tinham bem material algum. O apartamento era alugado, os carros financiados e, na prática, tudo pertencia aos bancos. Na intimidade do lar, eram escassos e miseráveis, brigando e disputando qualquer migalha de dinheiro. Dentre as 3 dimensões que perfazem a pirâmide do indivíduo, a única que eles cumpriam era de fazer coisas que ricos fazem, o que, na verdade, os tornavam ainda mais pobres a cada momento. Paul McKenna, no seu livro Eu Vou Te Enriquecer, 2010, traz uma ótima definição sobre o que é ser rico. Ser rico é viver nos seus próprios termos, segundo suas possibilidades, e não segundo suas limitações. Essa é uma ótima definição de riqueza, segundo a qual percebemos que meu cliente e sua família estão longe de ser verdadeiramente ricos, pois viviam muito além dos próprios termos e contexto financeiro, e segundo suas limitações, sempre com falta e nunca mais com sobra, cheios de cobranças, dívidas e pressão extrema. A verdade financeira daquela família é que eles eram falsos ricos, pela falta de pulso e pela incapacidade de estabelecer limites e ser verdadeiro consigo e com sua família. Aquele médico já acumulava naquele momento uma dívida de mais de R$ 2 milhões. Montando a equação do fator de enriquecimento desse médico, percebemos que sua renda era alta, porém com zero de poupança e zero de investimento. Assim, a equação resultante é FE igual a 15 vezes zero vezes zero. E o fator de enriquecimento é zero. Na qualificação, na classificação do desenho na jornada financeira, isso o coloca no nível de morto financeiro. E, de fato, era lá que ele se encontrava. Outro bom exemplo é o caso de um motorista que tive anos atrás. Vou chamá-lo de Jamie, para preservar sua identidade. Logo que ele veio trabalhar na minha casa, comecei a ver um carro modelo novo e em ótimo estado de conservação
em uma de nossas vagas. Questionei, questionei minha esposa se ela sabia de quem era aquele carro que quase todos os dias ocupava nosso espaço. Ao que ela respondeu: É o carro do seu Jamie. Você não sabia? Fiquei surpreso, pois não estava acostumado a ver um motorista no Brasil com um carro tão bom. Passaram-se 2 meses, aquele carro desapareceu e em seu lugar surgiu outro, 0 quilômetro, e um dos melhores modelos da Chevrolet. Novamente, indaguei a minha esposa se ela sabia de quem era aquele novo carro em uma das nossas vagas, e ela novamente me respondeu: É do seu Jamie, nosso motorista. Você não sabia? Fiquei mais surpreso do que da última vez. Afinal, o carro que ele havia comprado custava 40 vezes mais do que o seu salário como motorista. Supus, perdão, supus que ele havia usado seu outro carro para dar entrada no novo modelo e que havia assumido uma infinidade de prestações com juros altíssimos. Diante desse cenário, me senti na obrigação de conversar e orientar o seu Jaime sobre o bom uso do dinheiro e como não cair em armadilhas do comércio. Em nossa conversa, logo de início, ele me confidenciou que era um sonho antigo ter um sedã de primeira linha. Fiquei feliz pela realização de um sonho. Porém, comecei a explicar sobre juros, juros compostos e as desvantagens de comprar um carro com tantas prestações. Nesse momento, ele fez uma cara de susto e me interrompeu. Doutor Paulo, o senhor está pensando que eu comprei esse carro a prestações? Consenti com a cabeça e ele continuou. Não, senhor. Comprei esse carro à vista. Paguei parte de um, peguei parte de um dinheirinho que eu tinha aplicado, vendi o meu outro carro e paguei à vista a diferença do que faltava. Diante desse depoimento de um sucesso financeiro, humildemente perguntei a ele: Seu Jaime, por favor, me explique como o senhor conseguiu comprar à vista um carro que custa 40 vezes o seu salário. Ele sorriu orgulhosamente, se ajeitou na cadeira e me explicou que, desde que começou a trabalhar aos 17 anos, ele guardava boa parte do que ganhava e pagava sempre um pequeno terreno ou lote. Quando quitava um lote, logo começava a pagar outro. Com 3 dos 5 lotes quitados, ele os trocou por uma pequena casinha. Juntou mais dinheiro e construiu um segundo andar nela. Então, ele alugava a parte de cima e morava na parte de baixo. Repetindo a mesma estratégia, logo ele tinha 3 sobrados alugados. Aos 30 anos, já possuía 7 sobrados, rendendo aluguel. Com 20 anos de empresa, foi demitido e usou todos os seus direitos trabalhistas e FGTS para comprar mais 2 casinhas, que logo foram transformadas em sobrados. Seu Jaime era um homem com menos de 37 anos e com uma renda de 9 sobrados, o que significava 18 aluguéis. Se nós imaginarmos um aluguel médio de R$ 500, seu Jaime tinha naquela época R$ 9.000 de renda passiva por mês. Porém, ele queria mais. Além dos aluguéis e de ser motorista com carteira assinada, ele acordava às 4 horas da manhã para preparar o café da manhã que ele e sua esposa vendiam em sua casa para os operários que trabalhavam na vizinhança de sua residência. Fantástico, seu Jaime, bradei entusiasmado. Qualquer hora dessas vou levá-lo para que o senhor dê seu depoimento para meus alunos. No entanto, ao longo dos meses de convivência, descobri um homem avarento, mesquinho com a família e que vivia segundo suas limitações e não segundo suas possibilidades. Foram inúmeras as histórias de avareza que presenciei de seu Jaime. Todos os dias ele levava de casa uma marmita com apenas arroz, um ovo e um pequeno pedaço de carne seca, em vez de usar seu vale-refeição para comer com os outros funcionários. Levar uma marmita de casa para o trabalho pode ser uma forma sábia de se garantir uma alimentação saborosa e saudável por baixo custo. O problema é que,
De tão avarento, seu Jaime preferia ter uma refeição precária, mesmo tendo todas as condições para alimentar-se adequadamente. Outra atitude de avareza que seu Jaime me relatou foi que era ele mesmo quem escolhia e comprava as roupas da esposa e dos filhos, pois tinha medo de que comprassem o que não precisavam. Se olharmos para a dimensão do ter, seu Jaime tinha muito mais patrimônio que meu cliente médico. Porém, nenhum dos dois era rico verdadeiro. Seu Jaime vivia abaixo de seus termos. Meu cliente médico vivia acima de seus termos. Ambos viviam segundo suas limitações. O médico limitado pelas dívidas e pelo consumo desenfreado da família. E seu Jaime, limitado pelo medo de voltar a ser pobre e pela busca desenfreada, não da prosperidade, e sim de mais dinheiro. Levando em conta a receita dos aluguéis de seu Jaime, o salário de motorista e o lucro com a venda de café da manhã para os operários locais, seu rendimento total era de R$ 13.000. Ele poupava em toda a sua usura 60% de tudo que ganhava, e seu rendimento girava em torno de 6% ao ano. Assim, o cálculo de fator de enriquecimento do seu Jaime era FE igual a 1,3 vezes 6 vezes 6, e seu fator de enriquecimento era 47. Isso significa que ele está na jornada, enquanto o médico está quase literalmente morto, física e financeiramente. Que tal agora um caso de um casal verdadeiramente rico em seus próprios termos, segundo suas possibilidades e não segundo suas limitações? Pedro e Carla, ao se casarem, tinham juntos uma pequena renda e valores de hoje em torno de R$ 4.000. Ele, um pequeno empresário no início do negócio, e ela, gerente de informática de uma construtora. Ao ouvirem minhas orientações, eles seguiram a métrica da riqueza. E o uso dessa mesma estratégia financeira, além de fazê-los imediatamente ricos em seus próprios termos, construiu neles a crença da verdadeira riqueza, fazendo com que ela fosse rapidamente promovida a diretora de tecnologia da informação, TI, e ele aumentasse substancialmente os lucros de sua empresa mês a mês. A primeira atitude foi unir a renda, montar um orçamento familiar e planejar as metas. Em seguida, viveram segundo os critérios rígidos de gastos e investimentos. De forma geral, aquele casal pagava as contas com apenas 35% da renda. Doavam em média 15% para a igreja e para famílias necessitadas, e investiam 50% de tudo o que ganhavam em imóveis e aplicações financeiras. Perceba que o casal vivia uma disciplina e organização tremenda para conseguir poupar 50% da renda com o único fim de investir para serem ricos. Ao seguir essa estratégia, eles viviam segundo suas possibilidades, doando, usufruindo da própria vida, construindo um futuro de prosperidade. Perdão. Ai, perdão mesmo, que é inverno aqui, gente. Usufruindo da própria vida, construindo um futuro de prosperidade e pagando todas as contas com dignidade. Ao final de tudo, ainda sobrava um pequenino montante desse dinheiro para fazerem o que bem quisessem. Os dois, mediante o fortalecimento de seus músculos emocionais financeiros, não só se tornaram investidores muito bem-sucedidos, com terrenos em valorização e vários imóveis alugados, como também montaram uma empresa que cresceu incrivelmente nos 10 anos seguintes. Em nosso último contato, em sessões de coaching, eles já tinham um patrimônio pessoal líquido de mais de R$ 20 milhões. Tenho sido coach de empresários milionários e até bilionários, de artistas, atletas olímpicos e jogadores de futebol da seleção brasileira. E mesmo com tantos recursos financeiros, vejo pessoas com muito dinheiro vivendo uma vida miserável e escassa, e outros, com muito menos, vivendo uma vida abundante e feliz. Seu compromisso agora é compreender o que é ser um rico verdadeiro e não um falso rico, para que você nunca caia nessa armadilha. Sua jornada começa hoje. Mesmo que soe repetitivo,
quero lembrar as três dimensões do indivíduo verdadeiramente rico. Primeiramente, você precisa ser rico, ou seja, ter uma autoimagem de abundância e prosperidade, independentemente da sua renda ou condição atual. A segunda dimensão é fazer, ou seja, agir e viver com hábitos de riqueza, vivendo em seus termos, segundo suas possibilidades e em abundância, nunca segundo suas limitações. E a terceira dimensão é a consequência das duas primeiras, que é ter bens materiais e recursos financeiros. Trabalhei duro neste livro para ajudá-lo a ser rico e a viver um estilo de vida abundante. Quando isso acontecer, o dinheiro fluirá imediatamente para você. Porém, enquanto isso, vamos fazer uma avaliação de como você se posiciona em relação à verdadeira riqueza. Exercício. Com toda a sinceridade, atribua uma nota de 0 a 10 para cada item do primeiro bloco, sendo 10 para o que você vive intensamente e 0 para o que você não vive de maneira nenhuma. Use o segundo bloco de itens, que é oposto ao primeiro, como referência para facilitar sua compreensão sobre cada item, e também o pontue da mesma maneira. Depois de dar as notas para seu estilo de vida financeiro, você descobrirá se é rico verdadeiro ou apenas um falso rico. Características de um rico verdadeiro. Primeiro, trabalha de forma intensa, porém equilibrada. Segundo, a busca pelo enriquecimento não debilita outras áreas da vida, como saúde, filhos e casamento. Terceiro, é um doador nato, tem prazer em ajudar as pessoas com seus recursos e talentos. Quarto, não tem medo de ficar pobre, confia em sua capacidade de ganhar e fazer dinheiro. Quinto, seu ciclo social e as pessoas ao seu redor valem pelo que são e não pelo que têm. Sexto, acredita que dinheiro é um meio e não um fim em si. Sétimo, não precisa de um ícone de riqueza, como relógio, bolsa ou carro de luxo, para se sentir melhor no meio de outras pessoas. Oitavo, não se acha melhor do que pessoas com menos recursos. Nono, usufrui a vida gastando mais dinheiro em fazer coisas, viagens, experiências, do que em ter coisas, relógios, bolsas, carros, etc. Décimo, busca aprender sempre. É um aprendiz humilde e disciplinado. 11º, é feliz, pleno e contente com o que tem e com o que é. Resultado da soma. Características de um falso rico. É um workaholic. Trabalha duro, intensamente e sem medida, no limite da exaustão física e mental. Segundo, a vontade de ser rico faz com que despreze outros pilares da vida, como filhos, mal assistidos em tempo de qualidade, ou não dedica tempo para cuidar da saúde, ou ainda negligencia o casamento. Deixa um ou mais pilares em segundo ou terceiro plano, em detrimento do trabalho e sucesso financeiro profissional. Terceiro, acredita em um mundo de escassez no qual, para que alguém ganhe, outra pessoa precisa perder. Quarto, tem muito medo de ficar pobre, por isso retém e toma tudo o que pode ou trabalha arduamente sem descanso. E quanto mais dinheiro ganha, mais tenso e inseguro costuma ficar. Quinto, seu ciclo social e as pessoas ao seu redor valem pelo que possuem e não pelo que são. Sexto, acredita que dinheiro é o fim e não o meio. Por isso, faz do dinheiro o seu objetivo mais importante. Sétimo, precisa de um ícone de riqueza como relógio, bolsa ou carro de luxo para se sentir melhor no meio de outras pessoas. Se não tiver um ícone de riqueza,
mesmo que falso, se sentirá inferior. Oitavo, considera-se melhor que pessoas com menos recursos. Nono, gasta mais dinheiro em ter coisas, relógios, bolsas, carros, do que em fazer coisas, viagens, experiências, etc. Décimo, não se preocupe em aprender. Por se julgar rico, acredita que não precisa de mudanças em outras áreas da vida. Décimo primeiro, com como aparentar riqueza é importante, não se incomoda em usar bolsas, relógios e equipamentos falsificados. Resultado da soma. Vamos às perguntas poderosas de sabedoria. Pergunta número 1. Relacione três pessoas que possuem as características dos ricos verdadeiros. 2. Relacione três pessoas que possuem características dos ricos falsos. 3. Com quais delas você se assemelha mais? Em quais características você se parece com elas? 4. Quais fichas caem? Relacione a seguir o aprendizado que adquiriu neste capítulo. 5. Enumere três decisões que você toma para ser um rico verdadeiro. E depois, relacione cada uma delas na relação geral de decisões, na página 259. Definições de riqueza. E esse aqui fica para a próxima leitura. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. E se gostou, não deixe de continuar seguindo o canal que nós temos aqui a leitura de vários livros. Compartilhe com um amigo seu que precisa ter esse conhecimento também. Sabe aquela pessoa que você pensou agora? Exatamente ela mesma. E lê a descrição do grupo, tem sempre a descrição do vídeo, perdão. Tem sempre uma reflexão ali para você e comente aqui com a gente, tá bom? Comente comigo. Várias pessoas vão ler, eu também vou ler, vou responder. Um beijo no seu coração e até a próxima leitura.